É isso aí, galera do Galão. Bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, porque hoje tem Atlético Mineiro pela Comebol Sul-Americano. O Galo estreia na altitude. Toda hora eu até esqueço o nome do time. É um time tão cabuloso que eu acabo esquecendo o nome, né? O tal do Cianorte, Atlético Mineiro e Cianorte. O Galo vai em busca de 3 pontinhos aí nessa competição. É muito importante a vitória já nesse jogo, porque ali na frente pode ser que o Atlético precise, como é que fala, colocar algum time reserva, né, em alguma competição, provavelmente na Sul-Americana, e precisa estar com uma gordurinha ali para enfrentar algum time no Campeonato Brasileiro. Tomara que o Galo consiga essa vitória. Pois não, Mari, de volta aqui de Cusco, da Praça Central, a Praça das Armas, o Galo que fez o último treinamento já em Cusco, tentando se ambientar a essa altitude de 3.400 metros. O técnico Cuca preparando algumas mudanças na equipe, na lateral direita saiu Natanael, em relação ao time aí que estreou no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Grêmio em Porto Alegre, o Natanael saiu da lateral direita, entrou Saravia, no meio campo Alan Franco foi preservado, entrou Rubens e durante o treinamento ele tirou o Guilherme Arana e entrou o Caio Paulista na lateral esquerda. O Cuca, que é um time com mais fôlego, percebeu que esses jogadores estão desgastados pela sequência de jogos e que é um time que também valorize a posse de bola por conta da altitude. O treinamento foi de bola parada, outra preocupação do treinador atleticano com essa bola parada, porque muda o efeito da bola na altitude e ele tem experiência e colocou essa experiência quando o Galo venceu a Libertadores em 2013, enfrentou o The Strongest e venceu por 2-1 em La Paz, mas ele ficou 5 dias preparando na altitude. Na conversa com o Cuca, a gente falou dessa estratégia de ter mais a posse de bola e ele falou também da importância da Copa Sul-Americana, né? O Galo vai disputar pela 10ª vez a Copa Sul-Americana, não disputava desde 2020, a melhor colocação foi uma semifinal em 2019, quando caiu no Mineirão para o Colón nos pênaltis, então essa é a melhor colocação, vai buscar um título inédito e o Cuca pretende valorizar demais essa competição e esse título. Segundo a conversa com o Cuca ali, a Copa Sul-Americana é mais fácil de ganhar do que o Campeonato Brasileiro. Então, vai em busca desse título inédito. O jogo tem bastante apelo aqui em Cusco. O Cienciano é um time que tem tradição na Copa Sul-Americana, foi campeão em 2013, disputou a Libertadores pela última vez em 2008 e vem jogando a Copa Sul-Americana nos últimos anos, mas aí o torcedor de Cusco nessa expectativa também, porque é o Atlético, que é o atual vice-campeão da Libertadores que vem jogar aqui em Cusco. Então a pergunta todo mundo quer saber, e o Hulk veio? O Hulk veio? O Hulk veio, participou normalmente do treinamento e deve formar o trio ofensivo ali ao lado do Coelho e do Rony. Ele fez um teste ali durante o jogo também, durante o treinamento, que foi a entrada do Júnior Santos com a saída do Coelho. O Coelho recuando um pouquinho para o meio campo, fazendo a função do meio campo, depois caindo para a lateral. Então são várias opções que o treinador atleticano tem para essa estreia na Copa Sul-Americana, mas ele valorizando demais essa competição. Para fechar a conversa com o Cuca, perguntei para ele, você falou lá na entrevista coletiva no Sul que precisava de mais reforços nessa temporada de 2025 para buscar os títulos brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Que posição você precisa? Ele citou, o Marra vai lembrar daí depois, ele citou o Casemiro, ele falou, Casemiro do Real Madrid, eu queria um volante assim. Eu falei, mas daí é fácil, né? Buscar um volante igual o Casemiro, todo mundo quer. E ele falou, eu preciso de um jogador 8,5. Aí eu citei, um 8,5 igual o Cuca, aí o Marra vai lembrar, o Cuca jogava, fazia essa função de 8,5, que é um jogador que atua no meio campo, mas que também chega no ataque, que tem fôlego para defender e também ajudar no ataque fazendo gols. Essa é a função do Cuca quando ele jogava. Ele falou, muito bem lembrado, estou precisando de um Cuca para esse time deslanchar. Então essas são as posições que o Atlético vai buscar, são 11 reforços nessa temporada, mas o Atlético vai buscar esses reforços só para o segundo semestre. Agora tem que se contentar com o que tem e com essas mudanças na equipe em busca desse título inédito na Copa Sul-Americana e a gente vai acompanhar todos os detalhes. O Nicolete, fica com a gente no papo, porque ele falou que o Hulk viajou. Só pegando o gancho do que o Nicolete estava trazendo, o Atlético precisa desse 8,5? Eu acho que precisava mais de uns 5. Porque não tem reserva específico mesmo para o Alan Franco, né? Que já não era tanto esses 5, mas que tem desempenhado muito bem, né? É um jogador de silêncio, né?
nem percebe que ele está em campo muitas vezes, mas é um cara que fecha corredor para o adversário, vai atrapalhando muito a progressão do time adversário e tem jogado como titular, mas precisa descansar um pouco também. Porque, além de tudo, a seleção do Equador exige muito do Alan Franco também, que joga 90 minutos todas as partidas. Então, precisa dar uma descansada. Mas eu acho, Mariana, que como situação para mudar um jogo, eu não tenho nada contra ter esse tipo 8,5, não. Porque se você olhar a característica dos jogadores, o Gabriel Menino, ele é um 8. É 8. É. 8, mas não é 8,5. Mas não é um cara de chegar tanto na área, Quem é assim. hoje no futebol O brasileiro? Scarpa, ele é mais 10 caindo para os lados. 10, 11, 10, 7. Então, assim, eu entendo essa procura. E como eu não estou no dia a dia no treinamento, eu sei que o Cuca deve estar detectando alguma situação de, opa, ali um cara tipo, um nome que foi falado no Atlético recentemente, é isso, é o Pochettino, né? Tinha até falado de envolver o Davidson Davidson nessa história, né? Um Pochettino. Pochettino. Eu acho que tem, Tentando ele, pensar em outro. O tem essas Cantígio, o características. Cantígio seria 8,5? O Carrijo. O Cantígio que Confundo tá... os dois. Cantígio Carrijo, desculpa. vai estar amanhã contra o Corinthians. Desculpa, o Carrijo, O Huracão. Carrijo seria um 8,5. O Gerson. Sim, Ah, o Gerson é qualquer número que quiser. é verdade. Menos o 1 e o 9. É que o Caio Alexandre está um pouco mais recuado. Hoje, o Jean Lucas é mais esse 8,5 do que dos outros dois que vocês citaram. Mas no O Cauli Atlético... também é. E o Cauli tá na reserva do Everton Ribeiro, verdade. Olha aí, já demos a dica, hein? De repente. Sim, o Bruno Vicari faz o... A gente está fazendo um scout aqui, pensando. Me chamou a atenção que nessas mudanças todas, aí no final o Vinícius até trouxe pra gente a possibilidade do Júnior Santos. Mas não seria um jogo bom para ele hoje? Seria. O Júnior Santos, vale lembrar, o Atlético começa o Campeonato Mineiro, as 3 primeiras rodadas, sem os jogadores que estavam disputando a Copa lá nos Estados Unidos. Esqueci o nome da Copa agora. Era da Florida Cup. Florida Cup, Não é Florida Agora é Cup, FC Series, né? FC Series. Então, estava lá nos Estados Unidos, né? isso. E começou com os jogadores da base. Aí, só que os jogadores da base não perderam jogos, mas também não ganharam. Foram 3 empates. E aí acendeu a luz vermelha. Tem que ganhar todos os jogos. E de cara tem um empate com o América no primeiro jogo. E o Júnior Santos foi expulso. A imagem não ficou legal. Depois teve a contusão. Ele volta contra o Grêmio, ele perde um gol. Então, assim, que não pode perder. Eu acho que seria uma boa se ele tiver a oportunidade de jogar hoje. Até porque ele precisa, Sim. sabe? Vai precisar jogar ainda mais tem a agora que o Davidson experiência saiu lá também. né? E vai ter que dar uma descansada no Coelho, que é outro que Não. joga todo jogo. Por isso, porque ele tem a experiência da altitude e pode descansar alguém aí do ataque. E pela característica dele, um jogo de altitude favorece ou desfavorece? Jailson, um cara de velocidade, que vai precisar correr. Tem que saber precisa de dosar. pulmão, né? Tem que saber dosar. Acho que é o ponto principal, é dosar a escada. Tem que dosar a hora que ele vai dar o tapa, na hora que ele vai dar... Senão, se ele for querer, vou usar da minha velocidade aqui, der 3 tapas em 20 Usou 2 minutos... vezes, acabou. Esquece, acabou. O gás não vai voltar na hora assim, não. Pelo menos eu nunca tive altitude, mas é o que eles falam, né? Que é difícil e tudo Você mais. vive em altitude, né? Vale destacar. Isso é verdade. É uma verdade, né? Mas, enfim, é o que eles falam em relação à recuperação, principalmente. Então, o Júnior Santos pode, obviamente, ser uma válvula de escape, até porque é um cara que é muito rápido, isso a gente não precisa falar, todo mundo sabe, só que ele vai ter que saber dosar essa capacidade física, principalmente para ir voltar. E se o jogo virar um jogo de bola aérea, do tipo, vamos segurar aqui, cruzar uma bola e tentar fazer gol? Tem esse cara? Não tem mais o Não tem, Davidson, né? Não tem mais. A gente falou que o Davidson estava perdendo espaço, né? É. Ficou muito nítido para mim, de acordo João Marcelo, com as, né? O João Marcelo, um recém-contratado, né? Recém-contratado, que estava as lá escolhas do Cuca. no Guarani e que, sim, Ele entrou até no último jogo, até né? entrou contra o Grêmio. Se o jogo cair nessa, assim, tem Júnior Santos, que pode ficar lá. O Hulk, que não é um gigante, mas é um jogador que sabe... Né? Não vou ficar aqui explicando as características do Hulk. E tem o menino João Marcelo, que foi recém-contratado, né? Pode ser uma opção também. O Rony é bom de altitude. É? Nossa, nesses E o jogos Rony aí... também fazia gol de cabeça O pra Rony é caramba bom de no Palmeiras. altitude. Altitude ele Até corre quando não pra um lado, precisa, corre bola pro outro, baixa. dá uma Exatamente. bicicleta aqui, dá outra bicicleta ali. Jogada aérea, ele também tem esse tempo de bola. Primeiro pau, ele sempre atacava o espaço no Palmeiras. Não quando o explicaram Veiga para bate. ele que Não, essa bola não é para ele. Não. A altitude, Rony, não precisa correr atrás, não. Eu vou. O Nicolete está com a gente, porque, assim, de todas as opções que a gente tem conversado e a gente tem falado, né, Nicolete? A verdade é que, possivelmente, aí nessa de poupar ou de dar um tempo de descanso também, o Cuca tem pensado no descanso dos laterais, né? Ah, sim.
Exatamente, Mari. Antes eu queria falar aqui, tive uma conversa com o Rony ontem, né? Ele saiu do campo, eu falei, e aí, Rony, como é que foi o treinamento? Como é que tá no Atlético? E aí, altitude, você tá sentindo altitude? Ele falou, não tô sentindo nada, para mim é tudo igual, vou correr do mesmo jeito. Então, para ele tá tudo igual. Mas eu conversando aqui com o policial, aqui tem muito turista, né? É difícil encontrar aqui peruano, né? Apenas o policial, ele não pode dar entrevista, até conversei com ele agora há pouco aqui. E ele, torcedor do Cienciano, passou todos os detalhes, inclusive, do Cienciano. Ele falou que as equipes que vêm aqui sentem muito no segundo tempo. Ele falou, vai ser um adversário para o Atlético, vai ser um rival do Atlético, essa altitude no segundo tempo. O Atlético vai correr o primeiro tempo, se correr muito, vai cansar no segundo, é sempre assim. Isso acontece muito aqui. Lembrando que 4 times brasileiros já jogaram aqui pela Libertadores e Copa Sul-Americana, o São Paulo e o Flamengo, os dois venceram. 2006 o São Paulo, 2008 o Flamengo, o Santos perdeu em 2003 e o Grêmio perdeu em 2002. Então é realmente uma estratégia, tem que dosar tudo isso. Mas ele preservando esses dois jogadores, porque o Saravia é um jogador que tem muito fôlego na lateral ali, né? E ele sentiu, segundo o Cuca, na conversa também com ele, depois do treinamento, que o Natanael estava desgastado, veio de uma sequência de jogos, então deve ser preservado. Inclusive ele já treinou na equipe reserva e toda a bola parada foi com o Saravia. Depois no segundo tempo, depois de alguns minutos de treinamento, ele mudou o Arana, que veio de uma sequência também com a seleção brasileira. Aí entrou o Caio Paulista na lateral esquerda. E o Alan Franco nem participou do treinamento. Entrou no campo, bateu bola, saiu e o Rubens fez essa função no meio-campo, jogando ali ao lado do Gabriel Menino e do Scarpa. Então, são algumas mudanças que ele está pretendendo aí para a equipe, principalmente nas laterais, como você disse, e com essa situação. Posse de bola, ele repetiu isso várias vezes na conversa. Temos que ter posse de bola, não dá para sair na correria, não dá para sair no lançamento, vai ser um Atlético diferente do que vocês estão acostumados. Aquele galo doido para cima, pressionando, não. Com muita calma, com muita estratégia para tentar sair com vitória nessa estreia de Copa Sul-Americana. Não, e o Atlético tem 3 ou acho que 4, jogadores que são bons de bolas de fora da área. O Scarpa, o Gabriel Menino, o Hulk e o Coelho. O Coelho também bate bem de fora. Inclusive, um dos golaços que ele fez foi contra o Atlético. Fez contra o Atlético ano passado. Então isso é algo que o Atlético também Bruno, não pode descartar. Fala, Vinícius. Não, só uma curiosidade, ele fez muito treinamento de bola parada nessa véspera do jogo aqui, por conta também desse efeito da bola, né, por conta da altitude, mas o treinamento foi, você citou aí, realmente tem jogadores que batem bem na bola parada, mas ele fez o treinamento para a defesa, os jogadores estavam defendendo, não atacando a bola parada. Então a preocupação dele é com a defesa mesmo, com a saída do goleiro, como é que o Atlético vai se posicionar lá atrás, como é que vai defender essa bola parada, e ele até lembrou aqui, na vitória do Atlético na altitude de La Paz em 2013, o Vitor agora que faz parte da comissão técnica, diretor de futebol, ele falou, nesse jogo, o Vitor pode falar bem, tomou um frangaço, e foi mesmo, a bola escapou do Vitor e entrou. E depois o Atlético conseguiu fazer os 2 gols e saiu com a vitória. Então essa é a preocupação do Cuca, essa bola parada na defesa, o efeito que a bola vai tomar aqui na altitude de Cusco. Se o Vitor falhou, eu já esqueci. Nem lembrava também. Não, esqueci. Passou. Mas isso é importante também, né? Claro. O Cuca lembra. Porque o jogador, quem está atacando, o problema é do outro, né? Mas tem essa preocupação dele nesse sentido. Claro que sim. Agora, quando a gente está falando de poupar ou não, é principalmente ou muito por conta do jogo que o Atlético vai ter no final de semana contra o São Paulo. Sim. E esse é um jogo também, né, que passa a ser importante para o Atlético. E que também. como perde o primeiro, Isso. né? Você Fica começa maior. já a fazer onde eu vou. Começa a ter que recuperar esses pontos que você deixou na primeira Brasileiro, rodada. né, gente? Campeonato Brasileiro. Não... Isso. Ainda mais o Campeonato Brasileiro para o Atlético, né, Jailson? Depois do sufoco que foi a temporada passada, eu acho que não está nos planos brincar com a competição esse ano. Esse ano Brasileirão, vou repetir isso toda a rodada, esse ano Brasileirão vai ser daquele jeito. Para mim vai ser um campeonato muito difícil. E o Atlético Mineiro, obviamente, além de tentar, pelo menos, eu acho que o Atlético Mineiro vai brigar na parte de cima. Falei, aliás, até coloquei no G4 lá no... Meu cotação, primeiro. Eu sei. De defender. Eu coloquei no G4 ali. Em quarto, quinto. Quem? Eu coloquei no G4. Aquele dia lá, aqui não. Você não estava na sexta. Coloquei em primeiro. Você colocou como campeão. Foi a terceira vez que eu fiz. Nas outras vezes eu coloquei Cruzeiro e Grêmio. Os 2 anos que os dois caíram. Eu fiz isso também, sabia? Como título? Aham. Como campeão? Eu botei anos 2019, Cruzeiro campeão, ele caiu. E no ano que o Grêmio caiu, eu também coloquei Grêmio campeão, ele caiu. Estou de parabéns, Mas ano hein? passado não, ano passado eu botei Flamengo. Mas esse risco o Galão não corre. Não.
Acredito eu que não, né? Faltava essa, né? Cair essa temporada, não. É que a gente pensava o mesmo do Cruzeiro e do Grêmio na época, né? Mas aí aconteceu. É verdade. Vamos liberar o Vinícius Nicoletti também para ele se recuperar o fôlego dele e depois a gente... É isso aí, galera do Galão. Hoje tem Sul-Americana, rapaz. Eu tava achando que o jogo era quarta-feira ou quinta, né? O Atlético estreia hoje pela Copa Sul-Americana em busca desse título inédito. O Atlético, para mim, é o favoritaço, aço dessa competição, né? É o melhor time da competição. O Atlético, para mim, ele é um time que era para estar na Conmebol Libertadores, seria um dos favoritos também ao título da Libertadores. Imagina na Sul-Americana, né? Não desmerecendo a Sul-Americana, mas os adversários tendem a ser um pouco mais vulneráveis, um pouco mais fracos. Por esse motivo eu coloco o Galo como o favoritaço, aço. A conquista da Conmebol Sul-Americana. Vamos ver, né? Vamos ver se o Galo consegue esse título aí, consegue trazer esse título para sua torcida. É um bom título, né? É um bom título para quem não vem ganhando aí título há alguns anos, né? Uns 2, 3 anos. Galo trazer esse título aí vai ser bem comemorado, sim. Já garante uma vaga na Libertadores, até porque eu acredito que o Atlético vai buscar essa vaga na Libertadores direto pelo Campeonato Brasileiro. Isso se ele não bater campeão, né? Sabe? Lembrando que é muito difícil bater campeão nesse Campeonato Brasileiro com Inter, Flamengo, Botafogo, Palmeiras. Vai ser uma briga muito boa. E eu acredito que alguns times, por olhar essa dificuldade, vão acabar não se gastando muito aí no Campeonato Brasileiro. Pelo menos é algo que eu acredito que pode sim acontecer, né? Pode sim. Vamos ver se o Galo vai tentar a briga pelo Brasileirão ou vai focar nas Copas. Eu focaria nas Copas. Se eu sou o Cuca, eu daria um foco melhor aí nas Copas, né? A chance de título é bem maior você focando na Copa do Brasil e na Conmebol Libertadores. Se você, torcedor atleticano, acha melhor o Galo dar uma focada na Sul-Americana ou focar no Campeonato Brasileiro, deixa aí seu comentário, sua opinião, e vamos ver como o Galo sai hoje, né? Jogo na altitude, não é para se esperar coisa grande desse jogo, né? A dura realidade é essa. Não é de se esperar algo grandioso nesse jogo, nessa partida, né? Vai ser um jogo bem complicado, bem difícil, mas no jogo de volta acredito que vai ser um amasso do Atlético Mineiro para cima dos caras.